One Piece como você nunca viu antes. Luffy como você nunca viu antes. E o mais importante, a quinta marcha, Gear 5, como você nunca viu antes. A animação de One Piece tem trazido uma novidade atrás da outra nesses últimos episódios, com animações incríveis que nos permitem ver completamente a capacidade dos personagens que estão lutando. Por muitas vezes exagerada, mas de certa forma melhor do que a gente recebeu nos últimos 20 anos. Porém, com Luffy sempre tem um ponto a mais, sempre é algo mais especial. A quinta marcha não é o maior momento de Luffy, e sim é o maior momento de One Piece. É onde a gente vai ver a liberdade, os tambores tocando no ritmo do coração do Luffy, promovendo a ele a capacidade de lutar com a forma mais ridícula do mundo, o poder talvez mais forte de One Piece. Entenda como vai ser essa liberdade, esse estilo de luta e tudo que a gente pode ter no anime sobre a quinta marcha. Antes, se você curtir esse vídeo e está empolgado para assistir o episódio onde Luffy vai se transformar no tão aguardado Gear 5, aproveita para se inscrever aí no canal que você vai ficar ligado no exato momento em que isso vai acontecer. Vamos lá! A habilidade da quinta marcha de Luffy é algo especial. Não só para o personagem estar alcançando o seu despertar e, portanto, aquilo que ele mesmo diz que é o seu ápice, ele torna possível enfrentar Kaido no 1 contra 1, atingindo o poder da habilidade mais ridícula do mundo, conseguindo transformar o ambiente, assim como o despertar de uma paramécia, mas também conseguindo aumentar a sua resistência e alterando o seu corpo, assim como uma Zoan. O despertar que une o melhor de dois mundos é algo que talvez a gente não fosse ver nem nos nossos melhores sonhos de como seria o despertar de Luffy. Quinta marcha é a própria libertação do Luffy. É o símbolo em que todos aqueles que passaram anos em prisões ou cercados pelo mundo afora vão poder estar livres. E aquele que vai trazer a liberdade é ninguém mais, ninguém menos do que o Luffy. Também podendo ser nomeado como o novo Joy Boy. Como transformação, a gente nem precisa ter uma conversa. É realmente uma forma diferente. Talvez o seu design não agrade todo mundo. Talvez não seja a melhor coisa que você consiga ver visualmente. Mas é algo que, em toda a sua complexidade, em sua criação e a forma como ele utiliza, é impecável. Não tem defeitos. A maneira como o Luffy consegue utilizar essa forma é algo que eu anseio muito quando a gente for ver isso no anime, porque é uma forma que depende de como os animadores, o pessoal ali que está trabalhando na produção do episódio, vai ter criatividade de incrementar a luta ainda mais do que foi no mangá, podendo mostrar como o Luffy atinge todo o seu potencial na batalha contra Kaido. Lembrando que contra a Lucy, por exemplo, ele virou um gigante e começou a morder o chão. Então, assim, é algo que só depende da imaginação de quem está criando todo o ambiente e toda a situação dessa luta. Mas a sua forma, o Deus do Sol, é algo que talvez a gente não tenha visto o suficiente. Talvez tenha sido pouco falado. Porém, quando a gente viu qualquer coisa do tipo, sempre tivemos, digamos que, indícios de que isso seria em algum momento muito relevante para a história da obra de One Piece, de como o passado funcionou, o século perdido e tudo por trás desse grande mistério. E então, de pouquinho em pouquinho, a gente foi vendo, por exemplo, os Piratas Sol sendo retratados como aqueles que buscaram a liberdade em uma certa situação. Além de Binks no Sake, que com certeza conta a história relacionada a esse passado sombrio de One Piece, ou então o objetivo principal do país de Wano era alcançar o tão aclamado amanhecer, e aí a gente descobre que tem alguém que representa o sol e que esse alguém pode estar na fruta, pode ser representado agora por Luffy do Chapéu de Palha. Ou seja,
todos os indícios de que essa situação seria importante, a gente já teve. Claro, adivinhar que seria uma Zoan era difícil? Sim. Era impossível? Não. É uma habilidade que a gente viu sendo utilizada como mais um modo de transformar o seu corpo do que algo que poderia ser expelido do seu corpo, como as habilidades de Kid, Law, do Flamingo e por aí vai. Era sempre algo relacionado a Zoan, e então, por algum motivo, acabou tendo o despertar de uma paramécia, mas a gente tinha indícios de ser uma Zoan. Inclusive, no próprio capítulo, que agora eu não vou lembrar o número, mas lá em Punk Hazard, quando o Luffy tá olhando assim para cima, tentando achar o fim daquela escuridão, olhando para após ele ter salvo o Momonosuke, ele ficou falando um pouco sobre Akumas no Mi e tal, e ele falou: se eu fosse uma Zoan, eu poderia fazer isso, mas como eu não tenho uma, eu não vou conseguir. Isso aí pode ter sido um foreshadow, né, intencional do Oda, mas a probabilidade de não ser é muito grande. Ou às vezes o Oda é psicopata nesse nível, né? A gente sabe que ele tem vários indícios de coisas que acontecem agora que são ditas lá há muito tempo atrás. Por exemplo, muita coisa do arco de Wano é falada no arco de Thriller Bark. Então, assim, é uma diferença de tempo aí de mais de 10 anos. Então, realmente, pode ser que ele tenha pensado nisso desde o início. Pode ser que a fruta de Luffy sempre foi feita para ser uma Zoan. Sempre teve esse parâmetro escondido que a gente só foi perceber agora. A gente não tem uma ideia certa de como isso vai ser mostrado no anime, se a gente vai ver algum desse tipo de foreshadow, se a gente vai ter alguma informação sobre como essa fruta andou por tanto tempo sem ser encontrada. Tudo vai depender não só do Oda, de revelar alguma coisa a mais no anime, mas de como essa história inteira vai rolar, de como ela toda vai funcionar. Lembrando, as Zoans, elas têm como uma habilidade secreta conseguir ter, digamos que, uma capacidade de alterar um pouco a personalidade do usuário, digamos assim. E essa é uma fruta que conseguiu fugir do governo mundial por 800 anos, o que já é algo incrível, por ser uma fruta e não conseguir andar, né? Mas isso provavelmente é feito da própria fruta, porque ela não queria estar presa a alguma coisa que era contra a liberdade dos outros, como se isso realmente fosse real. Então talvez seja um bom momento para a gente ver um pouco dessas ligações e dessa criação, desse ambiente, digamos assim, em volta dessa fruta sobre todo esse tempo. E sobre o melhor de tudo, a luta tem tudo para ser algo que a gente nunca viu antes, tanto em questão de animação, produção, qualidade. A animação de One Piece realmente em um ano melhorou, independente daquela sensação de que você está naquele episódio há muito tempo, porque eles adaptam basicamente um episódio, um capítulo, para não chegar no momento em que o mangá tá. E isso, de certa forma, é terrível, porque ou eles precisam enrolar muito para certos acontecimentos, ou eles precisam ficar mostrando filler, ou eles precisam enrolar as lutas, que é o que deve acontecer nesse momento. Primeiro, que a luta já é muito longa. Segundo, que eles podem utilizar isso para mostrar um pouco mais do que o Luffy é capaz. Se o Oda falar, então eles vão fazer. Afinal, eles já deram até momentos onde o Zoro simplesmente olhava para os outros, eles desmaiaram e o Brook falava: nossa, isso foi Haki do Rei? Né? Então, se isso não era nada demais, então falar um pouquinho mais da fruta do Luffy, eu acho que tá de boa também. A quinta marcha, como você nunca viu, porque se a gente se divertiu tanto vendo ela lutar em um mangá, onde os quadrinhos são parados muitas vezes, a sensação de movimento é muito menor, só se você conseguir botar sua imaginação para funcionar, imagina você conseguindo ver numa fluidez constante, em uma batalha que vai durar provavelmente mais de 1, 2, 3 episódios, onde Kaido vai utilizar uma forma nunca antes vista por todos os leitores. Vai ser um momento onde os dois vão estar no auge, onde a gente vai ver finalmente aquelas lutas de mais alto nível, comparadas com Akainu versus Aokiji, Barba Branca versus Roger. Mas agora a gente vai ver tudo, completo, do início ao fim. Se você
de alguma forma quer apoiar o anime de One Piece a continuar sendo dessa forma, assista esse episódio. Mesmo que isso não vá contar para eles, mesmo que isso não seja a melhor coisa do mundo, eu acredito que realmente a gente vai ter algo especial nesse momento. Claro, vamos ser sinceros, ainda estamos um pouco longe. Isso não vai acontecer agora, não vai acontecer mês que vem, provavelmente, talvez apenas em julho. Depende de como funcionar a velocidade ali das coisas. Mas eu realmente acredito que todo mundo que só lê o mangá deveria dar uma chance ao anime. Vai ser um momento único, assim como muitos outros. Mas agora a gente vai ver tudo em primeira mão. Então, se você tem essa oportunidade, não desperdiça. Igual quando a gente viu a quinta marcha acontecendo no mangá, ela no anime vai ser tão especial quanto. Eu garanto a você que vai ser algo único, diferente do que a gente viu no mangá. Algo que não pôde ser mostrado por Oda por limitações, tanto de tempo quanto de pressa para terminar a luta e continuar a história. São muitos fatores envolvidos, muitos que a gente nem sabe. Agora, você tem mais uma chance de ver isso. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade de One Piece. Um abraço. Eu fui.